Então vamos mais uma aula com o professor Elvis Bess. Nessa aula vamos tratar da resolução da questão de número 68 de Química da primeira fase do vestibular do ITA para o ano de 2022. A questão 68, então, tem como enunciado o seguinte: em um reator mantido a temperatura constante, pentacloreto de fósforo gasoso encontra-se em equilíbrio com 1 atmosfera de gás cloro e 2 atmosferas de tricloreto de fósforo gasoso. Sabendo-se que a constante de equilíbrio da reação de dissociação do pentacloreto de fósforo gasoso nessa temperatura é K índice P igual a 4, assinale a alternativa que apresenta a nova pressão de equilíbrio do pentacloreto de fósforo em atmosferas após a adição de mais 2 atmosferas desse gás ao reator. Então, a questão apresenta duas situações. Uma situação de equilíbrio inicial, onde a composição apresenta 1 atmosfera em cloro e 2 atmosferas em tricloreto de fósforo. E uma segunda situação de equilíbrio em que se adiciona mais uma quantidade de 2 atmosferas de pentacloreto de fósforo ao reator, e se estabelece com essa perturbação um novo equilíbrio na qual teremos que calcular as novas composições de equilíbrio desse sistema. São duas situações. Primeiro, temos que calcular as concentrações de equilíbrio nas condições dadas inicialmente e depois, novamente, calcular a composição do sistema com suas respectivas pressões parciais em uma nova situação de equilíbrio que será estabelecida após a adição de mais 2 atmosferas de pentacloreto de fósforo ao reator, ao sistema. Então, vamos à solução. Então, inicialmente o que temos é a reação de dissociação do pentacloreto de fósforo em equilíbrio, dando como resultado tricloreto de fósforo e gás cloro. Então, reação aqui balanceada, né? Nós temos um fósforo de cada lado, 5 cloros aqui nos reagentes, 3 mais 2, 5 cloros no produto. Então, essa é a reação estequiometricamente balanceada para o equilíbrio dado nesse problema. A expressão para a constante de equilíbrio, então a constante de equilíbrio K, é dada pelo produtório π aqui, ou seja, o produto dos termos das atividades dos produtos, de cada um dos produtos da reação, dividido pelo produto, π maiúsculo aqui indicando o produtório, né, o produto dos termos das atividades dos reagentes. Portanto, para a reação em questão, a constante de equilíbrio K vai ser o produto da atividade do PCl3 gasoso pela atividade do segundo produto da reação, que é o cloro gasoso, dividido então pela atividade dos reagentes. Aqui a gente, nesse caso aqui em questão, temos somente um reagente, então será a atividade do reagente PCl5. Continuando a solução, então, sabemos que para gases perfeitos, vamos considerar que a mistura é uma mistura de gases perfeitos. Para gases perfeitos, se considera que a atividade é igual à pressão parcial do gás na mistura dividido pela pressão padrão. No caso, vamos tomar a pressão padrão, P índice 0, como sendo de 1 atmosfera. Portanto, no sistema em questão, a expressão da constante de equilíbrio é a pressão
parcial do PCl3 dividido pela pressão padrão, então isso aqui é a atividade do gás perfeito, vezes a atividade do gás cloro, então será dado pela sua pressão parcial na mistura dividido pela pressão padrão de 1 atmosfera. Tudo isso dividido, então, pela pressão do PCl5, pressão parcial do PCl5 na mistura, dividido por sua pressão padrão de 1 atmosfera. Tá? Então, aqui está cada uma das atividades dos componentes envolvidos na reação. O efeito que se tem de dividir a pressão parcial do componente pela pressão padrão unitária de 1 atmosfera é que esse quociente aqui será adimensional, como deve ser uma atividade. Então, teremos simplesmente os valores numéricos adimensionais de cada uma das pressões parciais dos gases na mistura. Portanto, conforme os dados fornecidos pelo enunciado, o sistema encontra-se em equilíbrio com os seguintes dados: a pressão parcial do tricloreto de fósforo gasoso é de 2 atmosferas, a pressão do cloro gasoso é de 1 atmosfera, e com isso, então, podemos calcular a pressão parcial do PCl5, do pentacloreto de fósforo, nessa mistura gasosa. Basta rearranjar a expressão, passando aqui a pressão parcial isolando como variável a pressão parcial do pentacloreto de fósforo sob pressão padrão, isolando esse lado da igualdade, passando com o valor da constante de equilíbrio como divisor aqui da expressão. Substituindo, então, os dados numéricos na última expressão obtida, que temos aqui para a pressão parcial do pentacloreto de fósforo, nós temos, então, 2 atmosferas para o PCl3, dividido pela pressão total de 1 atmosfera, a pressão do cloro de 1 atmosfera dividido pela pressão padrão de 1 atmosfera. Tudo isso dividido, então, por 4, que é a constante de equilíbrio. Como 2 atmosferas por 1 atmosfera, isso aqui vai dar 2 adimensional, vezes 1 adimensional, 2 vezes 1, 2, dividido por 4, 1/2 ou 0,5. Como as unidades atmosferas foram canceladas aqui, a resposta é 0,5 adimensional. Para, então, calcularmos a pressão parcial do PCl5, nós temos 0,5, que é o resultado aqui, vezes, então a gente multiplica aqui ambos os lados da igualdade pela pressão padrão, P0, fica 0,5 vezes P0, portanto, 0,5 vezes 1 atmosfera, 0,5 atmosfera é a pressão parcial do pentacloreto de fósforo nessa mistura gasosa em equilíbrio. Então, agora temos todos os valores de todas as pressões parciais nessa situação de equilíbrio inicial desse sistema. 0,5 para o pentacloreto de fósforo, 2 atmosferas para o tricloreto de fósforo e 1 atmosfera para o gás cloro. Numa segunda situação que o enunciado nos fornece, numa segunda situação para o sistema, são adicionados mais gás PCl5, mais pentacloreto de fósforo ao reator, numa quantidade de mais 2 atmosferas de gás PCl5 que são injetados. Portanto, a pressão total inicial para essa nova situação será de 0,5 atmosferas, que é o que nós já temos lá na mistura em equilíbrio, mais, perturbando a mistura em equilíbrio, mais 2 atmosferas de gás, de maneira que vamos ter, então, um total de pressão parcial de PCl5 nessa nova situação inicial, como sendo
2 mais 0,5, 2,5 atmosferas. Com essa nova adição de gás, então toda a composição do sistema vai ser perturbada, de modo que as composições vão se rearranjar, a reação de decomposição prosseguirá a partir desse novo estado inicial de equilíbrio, gerando mais gás cloro e mais tricloreto de fósforo. Nós vamos precisar então calcular a composição para esse novo estado de equilíbrio gerado pela perturbação causada pela adição de mais 2 atmosferas de pentacloreto de fósforo nesse sistema. Então aqui nós temos uma tabela organizada que nos fornece a composição do sistema, em termos de pressão parcial dividido pela pressão padrão de uma atmosfera, de maneiras que na tabela temos apenas os valores numéricos aqui, onde nós temos então um estado inicial perturbado de 2,5 atmosferas de pressão para o PCl5, que é o 0,5 que nós tínhamos no estado de equilíbrio dado inicialmente, mais as duas atmosferas de pressão de quantidade de gás injetado no sistema, e temos um estado inicial com a composição de 2 atmosferas para o PCl3 e 1 atmosfera para o cloro, Cl2. Pela estequiometria da reação, nós sabemos que cada quantidade X de PCl5 que é consumido na reação, portanto, sinal de menos, sinal de consumo, cada quantidade X consumida de PCl5, como a relação é de 1 mol para 1 mol, nós vamos ter gerado uma quantidade X de PCl5 como produto e uma quantidade X de Cl2, de gás cloro, como produto, porque para cada 1 mol que é consumido, que é decomposto de PCl5, gera-se 1 mol de PCl3 e 1 mol de cloro gasoso. Portanto, a proporção é de 1 para 1 para 1, 1x para 1x para 1x. Portanto, no estado de equilíbrio, a quantidade inicial de 2,5 atmosferas de PCl5 terá se decomposta numa proporção x, gerando, portanto, uma quantidade final 2 mais x, portanto, para cada quantidade que eu perco aqui de PCl5, eu gero uma quantidade x de PCl3. Então, eu vou ter a quantidade que eu tinha inicialmente, mais uma quantidade x de PCl3 e uma quantidade X de gás cloro gerado pela decomposição de cada quantidade, cada unidade estrutural de PCl5 que temos na mistura. De modo que eu posso montar novamente a expressão do equilíbrio, colocando-se aqui as respectivas quantidades numéricas que eu tenho na tabela. Então, a quantidade final no equilíbrio de tricloreto de fósforo será 2 mais x. Então, aqui no lugar da expressão da pressão parcial, eu coloco 2 mais x. A quantidade para a atividade de cloro, que é a pressão parcial sobre pressão padrão, será, portanto, 1 mais x. Substituo aqui na expressão. E a quantidade de PCl5 do reagente será 2,5 menos x. Então, montamos a expressão para a constante de equilíbrio. Como essa constante vale numericamente igual a 4, então temos aqui uma equação a ser resolvida. Então, resolvendo aqui o numerador, nós temos o produto dos termos do numerador, 2 mais x, que multiplica 1 mais x, dando igual a 4, multiplicando ambos os lados da expressão pelo denominador, 2,5 menos x, ganhamos desse lado, então, aqui 4 vezes 2,5 menos x.
Realizando a multiplicação, temos x vezes x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, mais x, mais 2 vezes 1, 2, igual a 4 vezes 2,5, igual a 10, 4 vezes menos x, menos 4x. Realizando as adições, 2x mais x dá 3x, mais 4x, desse lado aqui, vai dar 2 menos 10, que é menos 8. Portanto, eu tenho x² mais 7x menos 8, igual a zero. Equação de grau 2, equação de segundo grau, vamos resolvê-la. Ela produz, então, como raízes x igual a 1 e x igual a menos 8, que a mesma equação expressa como o produto dos dois termos, né? Aqui eu tenho a soma dos termos e aqui eu tenho o produto. Produto menos 8, a soma 7 positivo. X² mais 7x menos 8 igual a zero. Portanto, o conjunto de solução dessa equação de segundo grau possui duas soluções, nesse caso aqui, 1 e menos 8. A solução menos 8, solução fisicamente consistente, menos 8 a gente descarta, a solução fisicamente consistente com os valores das pressões é x igual a 1 positivo e, portanto, as pressões finais de equilíbrio são as seguintes. Portanto, como x vale 1, a variação do sistema é de menos 1, e no estado de equilíbrio, portanto, eu vou ter que a pressão do PCl5 é a pressão inicial menos x, que vale 1, 2,5 menos 1, 1,5 atmosferas. A pressão do tricloreto de fósforo será, então, 2 mais a quantidade que foi adicionada, 1, a variação. Portanto, terei 3 atmosferas de PCl3 no equilíbrio, e 1 mais x, que é 1, mais 1, 2 atmosferas de cloro gasoso no equilíbrio. Portanto, a nova pressão de equilíbrio solicitada é 2,5, que é a pressão inicial, menos a variação, que calculamos, x, que é igual a 1 atmosfera, 2,5 menos x é 2,5 menos 1, 1,5 atmosfera será a pressão parcial final de equilíbrio após a perturbação, pressão final de pentacloreto de fósforo. Portanto, 1,5 é a resposta. Conferindo nas alternativas, a alternativa correta a ser assinalada é a alternativa B, 1,5 atmosferas. Essa é a resposta final da pressão de equilíbrio do pentacloreto de fósforo nessa mistura. Esse é um problema clássico, bastante conhecido e repetido, de equilíbrio químico em misturas gasosas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais conteúdo desse tipo, se inscreva nesse canal, dê o seu like aí, dê o seu joinha se você gostou dessa resolução e pode deixar seu comentário, questionamento, sugestão aí nos comentários do canal. Então, agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.